Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor. E nós vamos hoje o vídeo vai ser curto porque é um versículo que não é tão controverso, ele apenas é desconhecido. Numa resposta a Tomé, Jesus falando com seus discípulos, ele disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo ele é bem mal compreendido, assim como quando Jesus disse sua porta. Então todo mundo tem uma visão distorcida, justamente porque a gente tem que imaginar o seguinte: Jesus era judeu, os apóstolos todos eram judeus, eles conheciam a vida judaica e isso, todo o costume, a religião judaica, e isso tudo traz uma dificuldade, porque muitos pastores, muitos ensinadores hoje desprezam o Antigo Testamento. E como não conhece o Antigo Testamento, a interpretação do Novo Testamento é impossível corretamente. Porque aquilo se refere a algo do Antigo Testamento. E que ele estava dizendo que representava ele. Quando ele fala que ele é a porta, então primeiramente nós vamos ver aqui, certo? Ele se refere a essa porta, a entrada no tabernáculo, que também era a porta de entrada, futuramente, do templo. Então ele dizendo ele era a porta de entrada. E ele diz então: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se refere aí a, a uma situação muito interessante. Quando ele fala na cultura judaica, a entrada para o tabernáculo, para o santuário do Senhor, ela tinha, né? Porque hoje ele vai ser só ainda vai ser restaurado para a manifestação do anticristo, né? Que vai profaná-lo. Ainda não tem mais. Mas ele tinha 3 portas e eles davam um codinome, eles davam um nome para essas portas. A primeira porta, ela era de entrada para os átrios, né? O pátio onde ficavam os adoradores, eles chamavam de Derek, que João traduz como Odos, né? Que na nossa língua é caminho, em português. Depois a entrada para o santo lugar, o judeu chamava de Emet, que João traduz como aletheia em grego, que na nossa língua é verdade. E depois ele fala a entrada do santo, ele chama de Haine, que João traduz como Zoe, que é vida. Então, Jesus disse: Eu sou Derek, o Emet e o Haine. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vendo isso, então, tentando mostrar para vocês, aqui, né, nós vamos vendo quando ele fala que é o caminho aqui, a entrada para o pátio onde ficavam os adoradores do Senhor, né, que é o nome de Derek, correto? Depois ele vai falando que ele quando entrava para essa parte aqui, que é a parte do santo lugar, quando ficava basicamente o altar do holocausto, a menorá, basicamente todo o material de culto deles, ele chamava de Emet, a verdade. E a vida está aqui no Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, que eles chamavam de Haine, que significa vida. Então Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda a entrada, assim, tudo que se via no tabernáculo representava Jesus. Tudo aquilo é um tipo de Cristo. Tudo o Antigo Testamento ele era um tipo de Cristo, né? essa representação. Então Jesus, no atro, todos os adoradores poderiam entrar para levar a sua oferta de fogo, no fogo do altar. Correto? Então Jesus está dizendo: Ele é o caminho. Ao afirmar que é o caminho, Jesus faz referência ao atro. Ele é o único que leva ao Pai. Então ele está dizendo isso. É uma coisa que tem que ser compreendida dessa forma para a gente poder entender exatamente o que ele está falando, né? Senão a gente não vai ter essa percepção das coisas. A gente depende muito dessa revelação, vamos assim dizer, né? Porque senão a gente não vai conseguir, de maneira nenhuma, conseguir entender esse ensinamento. Então, ele é o único e não um dos únicos caminhos que leva ao Pai. Todas as religiões apresentam um Deus, mas só Jesus aponta para um Deus que é o Pai. Então, Deus o Pai, Deus o Filho mostra o Deus o Pai. Depois ele fala, então, ele é o Derek. Depois ele fala que ele é
o Emet, no santo lugar. Somente os sacerdotes tinham autorização para entrar e ministrar. A verdade, o caminho te leva à verdade. Jesus não veio trazer uma verdade. Ele é a própria verdade encarnada, acessível e revelada. A verdade faz referência ao santo lugar. E depois do santíssimo lugar, o santo dos santos, quando ele diz que ele é o Heine, apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar uma vez por ano, no dia que eles chamam, que é em setembro, né, que eles chamam do Yom Kippur, que é o dia do perdão. A vida, né? A vida representa representa a presença de Deus, que não estava aberta naquela época para toda a humanidade. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma única vez por ano. A morte de Cristo na cruz foi um modo de Deus mostrar que agora o acesso à sua presença está disponível para todos. Todos, então, todos. E quando essa porta, inclusive, ficava, quando era a entrada ali, né, que ele fala do portão de entrada, do tabernáculo, né, ela ficava voltada para o lugar onde realmente o sol brilhava, né? Então, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta é a revelação, a grande revelação que mostra para a gente o caminho aonde ficava o altar do holocausto, o lavatório, de uma certa forma está saindo do mundo, né? A representação da palavra de Deus sendo pregada. Depois lá nós vamos ver aí no santo lugar o altar do incenso, a mesa, ficava o candelabro, né? A menorá, é a representação da igreja, é a verdade, né? Ela que está representando o Espírito Santo na igreja, né? E depois ela é separada por um véu, essa porta era separada por um véu, que foi aquele que se rasgou no templo de Herodes, né? Quando Jesus morre. Então ali dentro entrava onde estava a Arca da Aliança e o propiciatório, que era aquele prato da Arca da Aliança, aonde o sangue do Cordeiro era derramado uma vez por ano, que significa a morada eterna, a presença de Deus. Então ali é o lugar da presença de Deus só por Jesus. Então, se a gente for ver no entrado, no caminho, ele fala da comunhão e da união, porque é onde ficavam os adoradores. Depois, no santo lugar, ficava a oração, o lugar de oração, adoração, onde estavam os sacerdotes. E depois, no lugar da separação, a morada eterna é da redenção, a presença de Deus. Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele falou isso, ele falou na sua língua pátria. Eu sou o Derek, ou Derer, como diz alguns, o Emet e o Heine, que João traduziu, né, como Odos, Aleithia e Zoe. E na nossa língua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Espero que você tenha gostado, é muito simples a explicação. E agora você tem entendimento de que Jesus estava falando algo que, se a gente não conhecer o costume, a cultura hebraica, especialmente o Antigo Testamento, a gente jamais vai entender isso. E aí a gente tem essa lição de vida. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu comentário, dê a sua curtida, compartilhe com outras pessoas. E acima de tudo, se você não fez isso, nos ajude a propagar e a ensinar a palavra do Senhor. Se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.